Bom dia, dando início a mais uma aula de biologia do sexto ano, aula de ciências, né? Hoje a gente vai conhecer mais dois sistemas do nosso corpo, que são os sistemas glandular e cardiovascular. Nós iremos conhecer com detalhes cada um deles e entender como eles se complementam, como eles se atendem no funcionamento do corpo, tá? Esse assunto ele se encontra no capítulo 10 e no capítulo 15 do livro, certo? Quem quiser acompanhar com o livro pode acompanhar. Os slides eles já estão com as informações básicas completas, mas quem desejar fazer leituras também pode ficar à vontade, tá certo? A nossa aula de hoje tem como objetivo. Só um minuto. Os objetivos da aula: conhecer dois sistemas importantes no controle de alguns órgãos e no transporte de substâncias. Então, nós iremos conhecer dois sistemas. Um é importante no controle de outros órgãos, tá? E o outro é importante no transporte de diversas substâncias. Certos nossos órgãos, apesar de serem isolados, apesar de serem separados uns dos outros, eles só funcionam adequadamente a partir do estímulo de outras regiões, de algumas substâncias específicas, tá? Então, a gente vai conhecer o sistema, que é importante no controle desses órgãos, tá certo? E o outro sistema é sobre o transporte de substâncias. Por exemplo, como é que um hormônio que é produzido na cabeça vai chegar até os ovários, que são glândulas que estão na região pélvica, na região de baixo do corpo? Então, tem que ter um sistema de transporte eficiente para que essas substâncias elas fiquem transitando no nosso corpo, tá certo? Sobre o nosso corpo, né, tem alguns fatos importantes, como os três que estão aqui, ó. Os órgãos não trabalham sozinhos, certo? Os órgãos eles têm sua anatomia, têm a sua substância específica, têm a sua posição, têm a sua atividade metabólica diária, porém não trabalham sozinhos. O nosso corpo ele tem um sistema integrado de regiões, de substâncias que interagem entre si e assim estimulam o funcionamento adequado desses órgãos, tá certo? Os órgãos eles precisam de estímulos externos, tá? E os órgãos estão longe uns dos outros e precisam de receber substâncias. Tá bom, gente? Então, a gente vai agora entender como é que essa incrível dinâmica acontece, tá bom? Ó, essa dinâmica acontece graças à presença de glândulas, que são estruturas localizadas em determinadas regiões do corpo, e do coração e de órgãos acessórios. Tá? Graças à presença de glândulas e do coração, os nossos órgãos podem funcionar adequadamente e as substâncias podem ficar transitando de cima para baixo a todo instante, tá certo? Professor, então o que seria glândula, né? Glândula é uma estrutura formada por células responsável por produzir substâncias específicas. Algumas substâncias são secreções, outras substâncias são hormônios, tá? E de acordo com o local onde essas substâncias serão produzidas, é que a gente vai classificar as glândulas, tá certo? Então, a gente vai ver aqui agora os tipos de glândulas, ó. Tem glândula exócrina, glândula endócrina e glândula mista, tá? Nesse slide aqui de número 6, eu quero apresentar para vocês as glândulas exócrina e endócrina, tá? Por que que elas têm esse nome e qual é o critério de classificação desse tipo de glândula, tá certo, gente? Ó, glândula exócrina é toda e qualquer glândula que produza secreções que vão ser lançadas fora do sangue, fora do corpo, fora dos vasos sanguíneos, tá? Então, toda substância que é produzida no corpo, que vai para fora do corpo, saliva, vai para a boca, né, que é uma cavidade. Glândula mamária vai para fora do corpo. Glândula lacrimal produz a lágrima, que vai banhar os olhos por fora. Então, toda substância, toda glândula que produz substâncias que vão ser produzidas fora do corpo, a gente vai chamar de glândula exócrina, tá? Exo quer dizer externo, crino quer dizer secreção, tá bom? Então, exemplo de glândula exócrina,
Ó, o que seria? Liberam substâncias para fora do corpo ou para alguma cavidade. Exemplo, salivar. Qual é o local onde a saliva é produzida? Na boca. Lacrimal. Qual é o local onde a lágrima é produzida? Por cima dos olhos, ou seja, fora do sangue. Tá certo? E tem outro tipo de glândula muito importante, chamada de glândula endócrina, tá? Elas liberam suas substâncias no sangue, nos vasos sanguíneos, tá certo? As glândulas endócrinas, elas são mais numerosas, os tipos, né, são mais numerosos do que as glândulas exócrinas, tá certo, gente? Um exemplo aqui são as suprarrenais, a gente vai ver essas suprarrenais com detalhes mais na frente, tá? E é importante vocês saberem que as substâncias que as glândulas endócrinas lançam no sangue são chamadas de hormônios. As substâncias que as glândulas exócrinas secretam, a gente vai chamar de secreção com função específica, tá? Qual é a função da lágrima? Proteger o olho contra agentes externos. Qual é a função da saliva? Tem 3 funções principais, né? A função analgésica, função antisséptica e função digestiva. Então, tem funções diferentes. Já toda e qualquer substância produzida por glândulas que vão cair no sangue, a gente vai chamar de hormônios, tá bom? E aqui embaixo, no slide 7, tem outro tipo de glândula que é chamada glândula mista ou chamada de glândula anfícrina. Por que ela tem esse nome? Porque ela produz substâncias tanto fora quanto dentro do sangue, tá certo? Um exemplo aqui, ó. O pâncreas é uma glândula que está localizada próximo do estômago, logo abaixo do estômago, tá certo, gente? Abaixo aqui das costelas, do diafragma. Essa glândula, ela é muito vital, ela pode até sofrer alguma interferência cirúrgica, o médico pode tirar um pedaço. É uma glândula também que pode adoecer, né? Pode sofrer inflamação, pode também ser acometida por tumores, tá? Ela é de altíssima importância no metabolismo diário dos açúcares e das gorduras que a gente ingere na alimentação, tá certo? E ela produz 2 tipos de substâncias. Tem substâncias lançadas no sangue, que são hormônios principais como insulina e glucagon, e tem substâncias que ela produz que cai aqui no intestino delgado, como o suco pancreático, tá certo? Esse suco pancreático, ele é rico em substâncias digestivas que vão ajudar na quebra dos carboidratos, tá bom? Então, é uma glândula que produz substâncias que vão cair em 2 lugares, portanto, são as chamadas glândulas mistas, tá? Glândulas exócrinas, exemplos, glândula lacrimal, glândula mamária, glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela produz uma substância que vai umedecer a pele e o pelo, tá? Trazendo aí proteção, barreira mecânica. E aqui as glândulas salivares. A localização delas é nessa região do rosto. Então, tá aqui exemplo para vocês de glândulas exócrinas, não esquecendo que elas produzem secreções que vão ter funções específicas em determinado local do corpo, certo? E as glândulas endócrinas, professora? Ó, são essas aqui, gente. Elas são comuns a homens e mulheres, com exceção dos ovários e testículos, que são localizados em regiões diferentes. Todas as outras, os homens e as mulheres possuem em comum, tá? Tem glândulas que são na cabeça, glândulas que são no pescoço. Essa glândula timo é muito importante mais na vida da criança do que no adulto. Tem tanto homens como mulheres. As glândulas suprarrenais que estão acima do fígado. Perdão, gente, dos rins, me perdoem. E o pâncreas, que é a glândula mista reguladora da quantidade de açúcar no sangue, tá? E mais aqui embaixo as glândulas sexuais, os ovários nas mulheres, localizados dentro do abdômen, e os testículos nos homens, localizados fora do corpo. Agora a gente vai ver com detalhes cada uma dessas glândulas. A hipófise é uma glândula localizada dentro da cabeça, dentro de um osso, tá? Que a gente tem entre os olhos, tá? É uma glândula de difícil acesso. Só é possível visualizar essa glândula através de exames de ressonância magnética, tá? O médico, ele não pode chegar a operar essa glândula, tá? É uma glândula bem protegida, certo? Ela é uma glândula de atividade diária extremamente importante. A pessoa que for acometida por algum nódulo, algum tumor nessa glândula, ela tem uma expectativa de vida mais baixa, tá? Onde é que ela se localiza? Bem aqui na base do cérebro, ó, nessa região entre os olhos, mais no centro do cérebro,
tá certo? Ela possui duas regiões diferenciadas. A região de trás é a neurohipófise e a região da frente é a adenohipófise. Essa glândula, ela tem o tamanho de um grão de ervilha, mas ela produz inúmeros hormônios. Aqui são os exemplos de alguns hormônios e suas funções, ó. A ocitocina é um hormônio multifuncional. Ele é conhecido como o hormônio do amor. Ele é conhecido como o hormônio que libera o leite depois de produzido nas glândulas mamárias. E ele é o hormônio que vai ajudar a mulher no momento do parto, tá? Nas contrações uterinas para a expulsão do bebê. Esse outro hormônio aqui, o antidiurético, é um hormônio produzido também mediante a taxa de hidratação do nosso corpo. Quanto mais você bebe água, menos você produz esse hormônio. Quanto menos você bebe água, mais você produz esse hormônio. Quando ele cai no sangue, ele vai agir lá nas suprarrenais, certo? E as suprarrenais, elas vão produzir outro hormônio chamado ADH. E esse hormônio, ele vai agir na economia de água, tá certo? A região da frente da hipófise produz mais numerosos hormônios em relação à região de trás, ó. A região da frente vai produzir a prolactina, que é o hormônio que vai anteceder o leite materno. Vai produzir FSH e LH, que são hormônios reguladores do processo reprodutivo. Vai produzir o TSH, que é um hormônio que vai agir na tireoide para a produção dos hormônios da tireoide. E o ACTH, responsável pela produção de hormônios relacionados com o estresse, como o cortisol. E esse último hormônio aqui, gente, é muito importante na vida do adolescente, da criança, não tanto no do adulto, tá? Mas na vida do adolescente, a somatotrofina tem função primordial no crescimento, tanto de ossos, quanto de músculos, quanto de gordura, tá bom? Então, é um hormônio do crescimento, certo? Ó, só para vocês perceberem o tanto de hormônios que a nossa cabeça produz. Esses hormônios, eles vão agir em outros órgãos e em outras regiões, para que assim estimulem as funções do corpo, tá bom? Então, individualmente, a gente vai agora conhecer a glândula chamada de tireoide, tá? É uma glândula maior nos homens do que nas mulheres, tá? Tem dois lobos, o lobo esquerdo e o lobo direito, certo? Ele se localiza bem aqui embaixo, na região do pescoço. Você pode ver qualquer alteração nessa glândula, já acusa aqui algum inchaço nessa região. O médico endocrinologista, quando ele vai fazer uma palpação, ele aperta essa região e pede para que o paciente engula saliva. Quando o paciente vai engolir, ele pode perceber ou não a alteração também nessa glândula, tá? É uma glândula tanto comuns em homens e em mulheres, certo, gente? Ele produz hormônios que vão regular o metabolismo dos açúcares. Professora, que hormônios são esses? Ó, vou colocar aqui, T3 e T4. São hormônios que vão cair no sangue, certo? De manhã, a taxa desses hormônios é maior em relação a durante o dia, tá? E eles vão agir em conformidade com o pâncreas na regulação dos açúcares, tá certo? Tem também, gente, ó, as paratireoides, que são glândulas menores, em número de 4, localizadas por trás da tireoide. Ó, o médico, quando vai operar a tireoide, ele tem que deixar as paratireoides, ele tem que fazer um esforço para não tirar a tireoide toda e deixar essas azulzinhas aqui, que têm funções diferentes, apesar de estarem localizadas muito próximas, tá? O que que elas fazem? Elas produzem hormônios que vão controlar o cálcio nos ossos, tá? Os nossos ossos, eles se mantêm estáveis, duros, pela ação de alguns hormônios localizados, produzidos nessas glândulas, tá? Os hormônios são calcitonina e paratormônio, tá? Então, eles têm uma ação antagônica e essa ação vai girar em torno do cálcio nos nossos ossos, certo? Outra glândula localizada em cima dos rins. Essas estruturas aqui vocês já conhecem muito bem, nós já estudamos muito bem essas estruturas no mês de setembro, que são os rins, né, que são as estruturas filtradoras do sangue, produtoras de urina. Se a gente for ver anatomicamente, em cima desses órgãos tem duas glândulas, não são órgãos, tá? São glândulas, glândula é diferente de órgão. Então, em cima deles tem a glândula adrenal direita e a glândula adrenal esquerda, também chamadas de suprarrenais. Produzem, dentre outros hormônios, pessoal, aquele hormônio importantíssimo que vai auxiliar o animal em situações de perigo,
a se autodefender, tá? É uma defesa inconsciente, involuntária, brusca e bem rápida, tá? O hormônio produzido aqui é chamado de adrenalina, tá? O nosso cérebro percebe a situação de perigo e ordena que essas glândulas produzam adrenalina. A adrenalina produz o quê? Batimento cardíaco acelerado, frequência cardíaca aumentada, vasoconstrição, mais rapidez para correr, para lutar, para fugir, para pensar numa estratégia de defesa. Então, é um hormônio simplesmente importantíssimo e vital para a nossa sobrevivência, tá? Então, quem produz são as suprarrenais. Essa glândula aqui, né, a glândula mista, chamada de pâncreas, é uma glândula acessória para a digestão, produz hormônios importantíssimos que vão regular a quantidade de açúcar no sangue. Assim que você se alimenta de um fast food, né, de um hambúrguer, de um milkshake, o pâncreas rapidamente percebe que você colocou grande quantidade de açúcar no corpo, então já vai começar a ser secretada a insulina, que é esse hormônio aqui primeiro, tá? Então a insulina é sensível à presença de glicose. Quando nós estamos com muita glicose no sangue, a insulina trabalha para que essa glicose saia do sangue e vá para os órgãos, e assim efetue aí as funções vitais básicas e normais, tá certo? Quando a glicose cai, o glucagon ele entra em ação para o metabolismo das gorduras, tá? Então, o pâncreas é uma glândula importantíssima mista, acessório para a digestão. Os dois hormônios principais que ela produz é a insulina e o glucagon, tá? Gônadas são as chamadas glândulas sexuais masculinas e femininas. Nos homens, são os testículos, estão localizados fora do corpo, uma região relativamente mais fria se comparada com o corpo dentro, tá? Qual é a função dessa glândula? Produzir espermatozoide e produzir hormônios masculinos como testosterona, certo, gente? E os ovários são as gônadas femininas, né? Produzem os óvulos, um óvulo por mês, e produzem hormônios femininos, que vão agir aí na manutenção das características sexuais femininas, bem como na manutenção de uma possível gestação, ok? Mas aqui embaixo a gente vai ver agora uma perguntinha que vai nortear a nossa aula, a continuação da nossa aula. Como é que um hormônio, pessoal, produzido na cabeça chega no ovário? O que é que vocês acham? Um hormônio que é produzido na cabeça, como é que ele vai chegar no ovário, que é um órgão, que é uma glândula que está localizada lá na região pélvica, só que ele depende da produção desse hormônio, ele depende para agir, para executar suas funções, vai depender da ação desses hormônios que são produzidos na cabeça. Como é que vocês acham que esse hormônio vai chegar até lá embaixo? Vamos lá. Professor, eu já sei. É necessário que exista um sistema de transporte líquido e constante. Lógico, os nossos hormônios são substâncias que vêm diluídas, então é necessário que nós tenhamos um sistema de transporte de substâncias, né? Isso é lógico e básico, tá? Então, agora a gente vai conhecer que sistema é esse que faz o transporte de substâncias, tá? É o chamado sistema cardiovascular, composto por uma bomba, que é o coração, por vasos, veias e artérias, e por um líquido, que é o sangue. Certo, gente? Então, não esqueçam. O sistema cardiovascular é formado basicamente, fundamentalmente, por uma bomba, por vasos e por líquido. Ah, professora, pode ter só a bomba e não os vasos? Não, não pode. E tem que ter o líquido? Tem. Então, são 3 elementos básicos e funcionais desse sistema. Tá bom? Quais são os tipos de substâncias distribuídas pelo sistema cardiovascular? Ou seja, o que é que o nosso corpo transporta? Nutrientes da alimentação, remédios que você ingere, gases que você respira e toxinas que você elimina porque vai ser tóxico e que vai causar alguma doença, algum transtorno, tá? Então, esses são os tipos básicos de substâncias que o nosso corpo é capaz de transportar. Não esquecendo, lógico, dos hormônios, né, gente? Lógico, que é o nosso foco aqui, tá certo? Então, é um sistema responsável pelo transporte de substâncias.
certo? Professora, como é esse sistema? Quais são os elementos constituintes, né? Onde é que eles são localizados e distribuídos? Primeira coisa, gente, a distribuição desse sistema se dá no corpo inteiro. Os únicos locais que não vai chegar sangue são as unhas, as cartilagens e a região mais externa da pele, certo? Fora esses 3 locais, em todas as regiões do corpo, o sangue vai estar passando. Tá bom? É tanto que se a gente tiver um corte superficial, a gente já vai ter um pouquinho de sangue saindo, tá bom? Então, esse sistema cardiovascular, ele se espalha por todo o corpo, porém tem uma região central, que é o coração, localizado no lado esquerdo do peito, tá? Numa região chamada mediastino. Então, tem o coração, tem veias e artérias maiores e tem os capilares e o sangue também, tá bom? Então, aqui é só uma imagem que representa as veias maiores, os locais onde elas estão e o coração. Estão vendo? Ó? Tem a artéria renal, tem a veia renal, tem o coração, tem a veia cava superior, veia cava inferior, artéria pulmonar, aorta, artéria carótida, essas duas aqui, ó, são as que conduzem o sangue para a cabeça. O fluxo aqui de sangue, gente, é constante e rápido. Qualquer lesão nessa região pode ter a morte imediata em menos de 30 segundos ou 1 minuto, tá certo? Porque não dá tempo coagular e nem parar a hemorragia, tá? Então, anatomicamente, o nosso sistema cardiovascular está distribuído da seguinte forma: coração no meio do lado esquerdo, veias e artérias maiores e mais grossas, distribuídas ao longo de todo o corpo, tá certo? Professora, tem também os capilares? Tem. Os capilares, eles são os vasos mais finos. Eles ligam as artérias e veias, estão dentro dos órgãos e são finíssimos. Ó, aqui é uma representação de uma artéria. Vocês veem que a artéria é bem semelhante à veia, porém a artéria, ela pulsa e ela é mais grossa. A veia, ela é mais fina, não tem pulsação, tá? E os capilares são os vasos mais finos, tá bom? O coração, como é que ele é, gente? O nosso coração é o mais moderno da natureza, tá? Nós temos o coração idêntico ao das aves. É um coração composto por 4 espaços bem diferenciados, que se comunicam superficialmente, ó. Tem o lado direito e o lado esquerdo. Entre o lado direito e o lado esquerdo tem uma parede que separa. Essa parede impede a comunicação do sangue do lado direito com o do lado esquerdo. De forma que o sangue do lado esquerdo vai para o pulmão e o sangue do lado direito vem do corpo e vai para o pulmão também, tá bom? Perdão, gente, o sangue do lado direito, o átrio, o lado esquerdo do coração traz sangue do pulmão e o lado direito traz sangue do corpo, tá? Então, são 2 lados separados por uma parede aqui no meio, tá? E esses lados ainda apresentam 2 andares, o andar de cima menorzinho, chamado de átrio esquerdo, e o andar de baixo maior, chamado de ventrículo esquerdo, tá? E a mesma coisa tem aqui do lado direito, átrio e ventrículo, certo? São 4 cavidades separadas, o sangue é quente, o coração ele faz diástole e sístole. A diástole é o nome dado ao relaxamento dos ventrículos e a sístole é o nome dado à contração dos ventrículos. Quando essa região de baixo se contrai, o sangue vai para a região de cima, tá? O lado esquerdo, o sangue vem do pulmão e o lado direito, o sangue vem do corpo, tá? Então, são chamadas 2 circulações, uma grande e uma pequena, tá bom? Aqui a gente vai ver a pequena e a grande circulação, né? Quais são as diferenças, ó. O lado esquerdo do peito, do coração, transporta sangue para o corpo, tá? Então, o sangue vem do pulmão e vai para o corpo. O lado direito é o contrário, tá? De maneira que a menor circulação é essa que vai para o pulmão e a maior circulação, a grande circulação é essa que percorre o corpo inteiro, tá bom? O sangue, né? Como é que ele é? O sangue não é um líquido homogêneo, tá? Se você olhar a olho nu, você realmente vai perceber apenas um líquido de uma única cor. Porém, se eu colocar no microscópio, se eu colocar no centrífugo, eu vou ver que ele é dividido em regiões, tá? Tem essa região mais clara, chamada de plasma, e essa região mais escura, são as hemácias.
E tem aqui os glóbulos brancos, tá? Que são células de defesa. Então, o sangue basicamente tem 3 porções principais: plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, tá certo, gente? Os glóbulos vermelhos são aqueles glóbulos que conduzem gases, tá certo? Professor, e por onde é que vai os hormônios? Aqui no plasma, tá? E essas outras células aqui, leucócito eosinófilo, monócito, são as células que compõem os glóbulos brancos, tá? As células de defesa. Professor, onde é que o sangue é produzido? Gente, o nosso sangue é produzido em regiões chamadas medula óssea vermelha. Essa região está dentro de ossos maiores, ossos longos, né? Como fêmur, úmero, bacia. Ó, aqui é uma imagem de uma pessoa fazendo transplante, doando medula óssea. O médico vem aqui na bacia, né? Um exame bem doloroso. Ele coloca uma injeção bem grossa e tira desses trabéculos aqui, desses espaços, medula óssea. Então, essa medula óssea é o tecido que vai produzir o sangue, tá? Professor, o sangue é igual para todo mundo? Não, não é. É tanto que na espécie humana nós temos 4 grupos de pessoas, se for olhar a partir do sangue, né? Pessoas do grupo A, pessoas do grupo B, pessoas do grupo AB, pessoas do grupo O. Se eu for olhar para os gatos, só vai ter gato do tipo A, B e AB. Já nós temos outro tipo, que é o tipo O, tá? Professora, o sangue dessas pessoas são diferentes? Não, gente, não são. A olho nu é o mesmo sangue, tá? O mesmo odor, a mesma característica visual. Porém, se eu for fazer um exame, né, de aglutinação, de coagulação, eu vou perceber que pessoas do tipo A não podem doar sangue para pessoas do tipo O. Se a pessoa do tipo O receber sangue da pessoa do tipo A, vai ter uma morte em 2 horas, certo? Então, tem aqui uma dinâmica, uma rotina para transfusão sanguínea, para troca de sangue entre as pessoas, certo? E o que é que diferencia o sangue de uma para outra, professora? É a presença de carboidratos que estão localizados nas membranas das hemácias, tá? Então, a pessoa do tipo A tem um tipo de carboidrato. A pessoa do tipo D tem outro tipo de carboidrato, que em contato com o tipo A pode dar alergia, coagulação e morte. Pessoas do tipo AB têm os 2 tipos de carboidratos ao mesmo tempo. E pessoas do tipo O têm as hemácias lisas, sem nenhum carboidrato. Então, a presença dessas moléculas verdinhas aqui é que vão determinar o tipo sanguíneo e a possibilidade ou não de transfusão. Tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. O que é que nós podemos concluir, né? Os órgãos não trabalham sozinhos, ou seja, precisam de estímulos externos para que possam ativar suas funções diariamente, tá? E para isso, o nosso corpo possui um sistema eficiente de transporte de todo e qualquer tipo de substância, que é o sistema cardiovascular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Qualquer coisa, estou no Class, podem me chamar, tá bom? E eu vou postar agora a nossa aula e até mais.